Olá, pessoal! Eu sou Elissa, professora de literatura, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a obra Triste Fim de Policarpo Quaresma de Lima Barreto. Mas primeiro, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as nossas novidades. Triste Fim de Policarpo Quaresma é um romance que foi publicado em 1915. Se passa na cidade do Rio de Janeiro, cidade mesmo do escritor Lima Barreto, a qual ele conhecia muito bem como um atento, como um competente observador da sua realidade e do seu cotidiano. É uma obra contextualizada na transição do século XIX, do final do século XIX para o século XX, no momento em que o Brasil passa por mudanças políticas e sociais muito significativas. São os primeiros anos do Brasil República, logo após a revolta da Armada em 1893, depois de uma guerra, depois de batalhas, depois de lutas físicas, corporais, para conseguir chegar a esse lugar de república. Por outro lado, entretanto, enquanto muitos estavam otimistas com essa nova configuração, né, o Brasil República, o progresso, vamos olhar para frente, nós vamos ter agora uma liberdade, uma emancipação, uma independência política, cultural, o escritor Lima Barreto não era tão otimista assim. Muito atento, muito analítico, ele sabia que no início do século XX era muito difícil falar em progresso, em falar em justiça, falar em equilíbrio de fato, diante de tantos acontecimentos, diante de tantas situações que ainda eram empecilho para esse verdadeiro progresso. Desigualdades sociais, preconceito racial. Pessoas que a Lei Áurea havia sido assinada no final do século XIX, mas as pessoas ainda eram escravizadas, pessoas negras ainda eram escravizadas, ou então não foram devidamente inseridas na sociedade, não tiveram acesso a políticas públicas que pudessem fazer essa inserção e dar as mesmas oportunidades. Então todo esse cenário, né, de pseudo-intelectualismo, de um certo pedantismo, tudo isso para o Lima Barreto ainda era muito comprometedor para a verdadeira liberdade, para o verdadeiro progresso do Brasil. O livro é dividido em 3 partes. O nosso protagonista é Policarpo Quaresma, um personagem muito peculiar, porque ele é apaixonado pelo Brasil. Ele ama desesperadamente esse país e ele quer tudo que seja do Brasil, única e exclusivamente. É de fato, gente, um nacionalista, ufanista, valoriza apenas a soberania do Brasil, tudo que é importado, tudo que é estrangeiro, ele quer tirar da sua vida, ele quer banir. No começo do livro, ele quer aprender violão com o professor Ricardo Coração dos Outros, ele quer, porque o violão, para tocar as modinhas brasileiras, o violão é o instrumento mais nacional, o mais brasileiro possível. Depois ele quer aprender tupi, porque é a língua dos índios brasileiros. Então ele realmente é um encantado pelo Brasil. E como o livro é dividido em 3 partes, em cada uma dessas partes, ele vai tentar defender a identidade brasileira, ele vai tentar, como um verdadeiro patriota, dar a sua voz, o grande poder que o Brasil tem no coração dele, a partir de algum dos elementos que são importantes. Na primeira parte, ele vai dar muito foco na questão cultural. Então ele vai valorizar língua, costumes, a história cultural brasileira. Há um episódio muito peculiar em que ele vai receber uma visita e ele cumprimenta os seus visitantes de uma maneira muito peculiar, muito fora do convencional, porque remete aos antigos índios brasileiros. Então é um personagem que é muito cômico nesse sentido, né? Às vezes provoca muito riso, mas às vezes também sentimos um pouco de piedade justamente por essa paixão desmedida que ele tem. Todos esses excessos do Policarpo Quaresma fazem dele um excêntrico. E ele começa a ser visto pelas pessoas de uma maneira desconfiada, muitos não o levam muito a sério, riem, zombam da cara dele. E ele leva isso tudo muito a sério, ele realmente ignora todas essas represálias meio cômicas que ele vai sofrendo. Só que essa situação dele vai ficando cada vez mais intensa, que ele chega ao ponto de escrever um ofício ao ministro da Guerra na língua em tupi. Depois ele vai tentar se justificar dizendo que na verdade era só um rascunho, nem era para ter sido enviado, mas acabou indo por acidente. Mas esse ofício em tupi o deixa em tão grande visibilidade que acaba levando a narrativa para a segunda parte,
E a segunda parte vai trazer as consequências da internação dele no hospício, porque ele é considerado louco. E ao ser considerado louco por todo esse fanatismo, ele passa uma temporada aí no hospício. A segunda parte do romance já narra a tentativa do Policarpo Quaresma de viver a sua vida depois de uma internação. Ele sai do hospício por intermédio dos amigos, os amigos acabam intervindo para ajudá-lo. É impressionante como os personagens em geral não o ajudam, não se preocupam com ele. Há muito dessa frieza. Algo também que é bem típico da própria empiria do Lima Barreto, né? De ser um solitário, de não ter uma mão quando precisa. Os únicos personagens, de fato, que realmente se importam, se preocupam com o Policarpo são o Ricardo Coração dos Outros, o seu professor de violão, e a sua afilhada Olga. Então os dois ainda têm alguma preocupação e mediam situações para ajudá-lo. E nessa mediação eles conseguem fazer com que ele saia do hospício e que ele consiga se aposentar para não ficar com uma mão na frente e outra atrás. Ele acaba indo viver no sítio Sossego, ele vai tentar agora defender o Brasil, defender o seu patriotismo através do Brasil agrário, através da agricultura, porque ele vai tentar cultivar tudo quanto é tipo de iguarias, de hortaliças brasileiras, que ele considera genuinamente brasileiras, mas isso também vai ser um fracasso na vida dele, coitado. Ele vai enfrentar a falência porque ele vai enfrentar três grandes inimigos. O primeiro inimigo é a questão da corrupção. Ele chega à conclusão de que é muito difícil fazer qualquer coisa no Brasil, seja você uma pessoa muito notável ou um simples anônimo, sem o apoio de pessoas que possam te aparentar. O segundo grande problema que ele enfrenta, o grande inimigo, são as próprias condições agrárias. As terras não são férteis ou não são apropriadas para todo tipo de plantio que ele vai tentar produzir. E o terceiro, ironicamente, são as saúvas, as formigas, que depois, lá no século XX, lá nos anos de 1920 e poucos, o Mário de Andrade vai retomar em Macunaíma, no lema de Macunaíma, quando o nosso herói grita: os males do Brasil são pouca saúde e muita saúva para destruir tudo. Depois de enfrentar a ruína, nós vamos para a terceira parte do romance, em que, de fato, o Policarpo Quaresma vai para as vias de fato em relação a defender o Brasil, porque acontece a guerra e ele vai dialogar, vai procurar diretamente o Marechal Floriano Peixoto para poder participar da guerra, para poder lutar pelo Brasil na guerra. E aí eu não vou entrar mais em detalhes sobre os desdobramentos, mas o que eu posso dizer é que depois de ser o grande herói da pátria, depois de ser o grande herói que luta pela nação, ele vai ter um desfecho que é tristemente irônico. Há uma ironia aí muito mordaz, há uma ironia muito bem elaborada e surpreendente, se bem que no final das contas, quando a gente chega àquele desfecho, a gente fala: não tinha outra coisa, não tinha como esperar algo diferente disso, porque o personagem caminha por uma via da utopia, e ao caminhar pela via da utopia, de um certo idealismo, é muito natural que depois venha a dura realidade para mostrar que as coisas não são muito bem como seriam no plano das ideias. Dentro desse enredo tão cheio de acontecimentos, de reviravoltas, há ali a fina crítica, né, o fino olhar analítico de Lima Barreto, que realmente era um grande crítico da burguesia da época, um crítico da burocracia da época, como tudo no Brasil é difícil, é emperrado, as coisas poderiam ser tão mais simples, mas é um vai e volta de documentos, de papéis. Crítica ao pseudo-intelectualismo, que ele realmente nunca deixou de tocar nisso, nunca deixou de falar disso, né, dos pedantes, dos falsos sabedores. Uma crítica a esse nacionalismo ufanista, que esse nacionalismo exacerbado realmente não garante, não dá segurança nenhuma, não coloca ninguém em lugar melhor e às vezes cega o apaixonado para os problemas do seu país que precisam ser resolvidos, precisam ser solucionados. Há também uma crítica aos diversos preconceitos. Aqui, principalmente, há uma crítica ao preconceito que o Policarpo Quaresma sofre. Porque ele é um grande excêntrico, ele é um esquisitão. Então ele é um outsider, digamos assim, né? Seria uma palavra para nomeá-lo bem. E ele é muito mal recebido, é mal visto, é mal quisto em algumas situações. Eu acredito que pela biografia do Lima Barreto, talvez ele até mesmo se sentisse como um Policarpo Quaresma muitas vezes. Mas esse personagem ocupa um lugar belíssimo na literatura, porque ao mesmo tempo que ele é um louco, que ele é patético porque ele inspira piedade, ele inspira pena, mas também ele provoca uma certa comicidade, porque a gente ri das maluquices dele.
ele está muito semelhante ao Dom Quixote de La Mancha, que é o grande clássico desses personagens patéticos da literatura ocidental. Porque se por um lado há essa comicidade, há esse flerte com a loucura, né, um personagem que é visto por todos como um maluco, por outro lado também há essa paixão e esse amor que esses personagens têm às causas perdidas. Eles se preocupam com igualdade, eles se preocupam com justiça, eles só querem fazer do mundo um lugar melhor, eles querem salvar a sociedade em que eles vivem. E é por isso que eles são personagens tão desajustados, são personagens que são considerados, né, dentro da literatura como idiotas, né, há até romances que têm esse título justamente por personagens serem configurados dessa forma. Então, ao mesmo tempo que é um personagem que nos deixa muito pesarosos, né, pelos seus caminhos, também nos deixa muito reflexivos a respeito dos caminhos utopistas que ele tenta seguir. Mais um ponto que merece ser salientado, ser ressaltado aqui sobre Triste Fim de Policarpo Quaresma é a questão da linguagem, né, que está bem marcada, bem inserida nesse momento de século XX, uma linguagem que busca facilitar a leitura, busca facilitar a compreensão. Há momentos na leitura da obra que parece que você está ouvindo alguém falar para você, alguém está te contando, porque o tom é muito coloquial, o tom está muito próximo da oralidade. Embora o texto seja muito enxuto, haja um certo domínio da norma padrão, a dicção, o modo como a linguagem flui com leveza, deixa mais uma vez, eu reforço aqui para vocês, esse importante legado no que diz respeito à linguagem para o século XX, para o modernismo brasileiro. Bem, pessoal, esse vídeo foi um pouco sobre a obra de Lima Barreto, O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Se você gostou, curta, compartilhe com seus colegas, compartilhe com seus amigos. Se quiser saber um pouco mais, acesse os links aqui na descrição e não deixe de nos seguir nas redes sociais. Eu fico por aqui. Tchau, tchau!